Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Epson Araújo, eu sou psicólogo tomista. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Angélico. Também saúdo a Dani, também é psicóloga tomista. Olá Dani, como é que você está? Oi, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Então estamos aqui, para dar continuidade a nossa pequena série que vai acompanhar o tempo quaresmal, né, que é aquele tempo que a gente enxerga de um tempo, uma proposta, né, de recolhimento maior, a autoobservação, o autoconhecimento, para que, de uma certa forma, no espaço de tempo, que no caso, né, dentro da liturgia católica, né, são 40 dias, mas também, né, nessa nossa intenção de levar algo terapêutico, que interessa a própria psicologia, né? A mudança da pessoa para alguém melhor, alguém que ela se sinta, se veja com mais controle de si, com mais alegria nas suas atitudes, com mais leveza, mais equilíbrio, mais discernimento. Nessa dinâmica, né, nesse espaço de tempo, a gente poder aprofundar e ajudar as pessoas aos escutando, ter um certo senso de mudança, de como começar essas mudanças e como realizar essas mudanças, né? E aí, para o episódio de hoje, né, a gente vai falar sobre como preparar, né, como nos preparar para essa viagem, nesse caminho de mudança, de tudo aquilo que eu já estou falando e que é a nossa proposta desde semana passada. Então, na semana passada, a gente tinha dado uma analogia de um barquinho que ele vai partir para uma viagem, né? E essa viagem, ela tem um início, meio, né, e um destino. E para poder viajar, né, se é uma viagem planejada, uma viagem que você irá sair de um lugar para o outro, ou seja, não é uma viagem a passeio, né? É uma viagem que você realmente vai sair de um lugar, de um ponto de partida para um destino. E isso, essa analogia, ela tem bastante correlação com as nossas medidas, com as nossas vontades e desejos de mudança. Porque a gente acaba saindo de um ponto de partida e indo para o outro. E boa parte dessas mudanças, né, acontece em nosso interior. Você pode ainda morar na mesma casa, na mesma cidade, ter o mesmo trabalho, o mesmo emprego, mesma faculdade, mesmo lugar onde você estuda, mesmos relacionamentos, enfim. Mas algo dentro de ti mudou. Algo da sua razão, né, da sua vontade, mudou, principalmente nos seus hábitos, né? Então, semana passada nós falamos dessa importância, agora nessa semana vamos já começar a dizer como fazer isso. E o primeiro passo a fazer isso, seguindo ainda o exemplo do barquinho, é fazer essa inspeção no próprio barco. E é uma das partes mais difíceis. Por quê? As pessoas tendem a ter um ponto cego ainda sobre si, ou aquelas que ficam olhando muito para si, mas de um modo negativo, como uma das pessoas de temperamento melancólico, por exemplo, né, que a gente já falou de outros episódios. Mas a inspeção justa, real, original, boa, é aquela que você consegue fazer uma análise iluminadamente racional sobre ti. E aí essa inspeção do barquinho, vamos seguir o exemplo do barquinho, o que você faria com um barco, né, que irá viajar? O que você tem que ver dentro de um barco para você poder viajar? Isso é uma coisa de náutica que deve ser bem feito à risca. Você inspecionar as condições do barco, se não tem algo estrutural mesmo no barco que não esteja correto, algo que esteja quebrado, algo que esteja defasado, desatualizado, equipamento de segurança, você vê os materiais, os suprimentos, se você tem o que se alimentar durante essa viagem,
até chegar lá. Se você tem meios, no meio do caminho, você se alimentar com os peixes, né, os animais marítimos dentro da própria viagem, né? Se você tem como se alimentar no meio do caminho também, né, com as coisas que você irá ver no meio do caminho. Se você tem, se a sua tripulação está presente, se tem todos os tipos de homens para trabalhar dentro dessa tripulação, com todas as suas funções, se o capitão ele está sabendo a rota, ou pelo menos, né, ele tem uma noção suficiente para levar o barco a explorar um terreno, né, não necessariamente uma rota fixa, uma coordenada fixa, mas saber para onde deve ir, né, de um modo um pouco mais ampliado, mas sem se perder no meio do caminho. E também olhar não somente para dentro de si, já estou falando esse olhar, né, dentro de si, essa própria analogia, desde o início do próprio episódio, mas também é muito importante olhar ao redor se o ambiente está favorável. Olhar o ambiente, assim, o clima, se tá muito sol, né, se tem muitas nuvens carregadas, se vai chover, se vai ter tempestade. Usar desses aparatos, né, para você poder discernir se ainda é o melhor momento de você partir, né, em frente a todo vapor. Às vezes o ambiente não está favorável ainda para você partir. Não há problema nisso. Às vezes é mais prudente, é mais justo e mais prudente você aguardar um pouco mais para que as coisas deem uma clareada na frente, aí para você, agora eu vou, né? Com mais segurança. Então, essa é uma das coisas muito importantes que a gente possa fazer, né, nesse aspecto da mudança. E aí a Dani também já tem algumas considerações, né, desde já que ela estava me falando, e eu vou abrir espaço para ela e seguindo também essa analogia, enfim, do barco que quer ir para algum lugar. Sim, essa analogia do barco é muito boa para conseguir visualizar, né, o que é preciso fazer para mudar, né, para conseguir se conhecer, né, alcançar um autoconhecimento. E isso é algo que a gente não consegue sozinho, né? A gente não consegue parado, né? Não adianta aquele barco ficar, por exemplo, ali na praia. Se ele não encarar o mar, ele não vai conseguir entender as coisas que ele precisa, né? O barco foi feito para navegar, né? Desculpa, né, de cortar, mas o barco foi feito para navegar, né? Então... Exatamente, né? Não adianta ficar ali parado e achar que as coisas vão mudar por si só, que você vai alcançar o ponto B, né? Você vai sair do ponto A, que é a praia, para o ponto B, que é uma outra praia, se você não movimentar aquele barco, não encarar as coisas, né, que tem à frente, saber o momento certo de movimentar aquele barco, que o Epson chegou a falar muito bem, né? Às vezes tem uma tempestade, tem alguma coisa. Às vezes não é aquele momento de você estar se dirigindo ao ponto B, né? Às vezes você tem que aguardar um pouquinho mais, ter um pouco mais de paciência. Tudo isso é importante, ver esses detalhes. Mas o barco, como o Epson bem disse, ele precisa navegar, ele foi feito para navegar, né? Não está ali só de enfeite. Então, a gente começa como, né? Indo à questão prática, meditando sobre o que é preciso fazer e por que é preciso fazer isso, né? Então, começando com o que é preciso fazer. Eu quero mudar em determinado aspecto da minha vida. Você para e se pergunta, o que é preciso fazer para que eu consiga alcançar isso, né? Voltando para o barco, o que eu preciso fazer para ir do ponto A ao ponto B? Qual caminho eu preciso percorrer? Né? Naquele ponto ali tem uma pedra. Eu vou ter que fazer um desvio em algum determinado momento para continuar o meu curso, né? A gente precisa verificar antes qual o caminho que a gente tem que percorrer, né? Para isso existem os mapas. A gente não pode ir às cegas. Quando a gente vai às cegas, a gente tem que ir até com muito mais cautela, né? Cuidado, que às vezes a gente pode cair num buraco, às vezes a gente pode bater numa pedra, que aconteceu no Titanic, né, por exemplo, e bateu no iceberg. Se soubesse que tinha um iceberg ali, o piloto não teria desviado antes,
Então é algo que a gente tem que ter em consideração. Conhecer o caminho para qualquer ir, né? Então, se eu vou até do ponto A ao ponto B, eu preciso me perguntar o que é preciso para eu conseguir alcançar isso. E aí, depois disso, né, no momento próximo, a gente vai se perguntar por que é preciso isso, né? Por que eu preciso ir para o ponto B? É necessário mesmo ir para o ponto B? Será que eu não tenho que ir para o ponto C ou para o ponto D? Por que é preciso isso? Então, digamos assim, se eu sou uma pessoa que tenho muita ira e eu quero mudar isso na minha vida, eu vou me perguntar o que eu preciso fazer para mudar isso, né? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tranquila. Aí eu vou, né, de acordo com as minhas tendências, eu vou verificar. Aí eu preciso meditar um pouco mais, eu preciso silenciar um pouco mais a minha mente, né, viver um pouco mais de silêncio, ficar um pouco mais quieto durante o dia. Enfim, existem inúmeras formas de lidar com isso. Mas logo lidar muito com os meus pais, eu estou explodindo sem necessidade. Então você se pergunta, por que eu preciso disso? Porque eu preciso melhorar o relacionamento com as pessoas à minha volta. Eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu não posso me relacionar de forma irada sempre. Né? No trabalho também. Às vezes a gente quer que aquele funcionário, às vezes a gente está num cargo de chefia, e às vezes a gente quer que aquele funcionário faça alguma coisa, mas eu não consigo que ele faça, porque sempre que eu vou lá até ele, eu falo de forma irada. E aquilo não funciona da forma como eu quero, porque eu estou sempre irada. Eu não consigo direcionar aquele meu funcionário. Tem até um caso, não sei se você viu, Epson, né? De uma chefe, né? Uma sócia de um determinado restaurante, que ela agrediu um funcionário. Não vi isso não, não vi isso não. Onde isso? Aí eu acho que foi em São Paulo. Não lembro direito o estado, né? Vou falar no Brasil, que eu sei que foi no Brasil. Ok. Ela agrediu o funcionário porque ela não estava compreendendo ali naquele momento, porque é mais de um chefe, né? São sociedades, né? Ela não estava compreendendo naquele momento que deram dinheiro para ele comprar um galão de água pro restaurante. E ela estava acusando o menino de roubo, que pegou dinheiro, que estava errado, e o menino tentando explicar, mas ela partiu para agressão. Ou seja, a ira falou antes da razão. Né? Ela não buscou perguntar ou ligar para as outras sócias, né? E chegou a agredir verbalmente e fisicamente, né? E isso é uma coisa que a gente vai se perguntar. O que ela precisa mudar aí nessa situação? A questão da ira dela. A ira dela tá fazendo com que ela não se relacione bem com os seus pares, né? Com os seus sócios, com os seus funcionários. A ira dessa pessoa fez com que ela tivesse um problema na justiça por agredir um funcionário. E aí ela vai se perguntar, por que eu tenho que mudar essa ira? Porque eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, ter um bom relacionamento com as pessoas. Agora, se for, por exemplo, uma ira que me impulsiona a chegar em determinado destino, por exemplo, a ira, às vezes, ela pode ser positiva, né? A gente acha que é sempre ruim, mas às vezes ela pode ser positiva. Se a ira que eu me refiro é aquela ira, eu tenho uma ira, e é aquela ira que me impulsiona a chegar no meu destino, eu tô lá no trânsito,
ainda não é a hora de eu chegar naquele lugar, né? Eu tenho um compromisso às 3 horas. Eu tô no trânsito 1h30, mas eu começo a ficar preocupada de chegar lá. A ira sobre esse determinado momento, de chegar naquele lugar, vai me impulsionar a ser mais rápida, a ser mais ágil em determinados momentos. Então a ira nesse momento, ela é interessante, desde que eu não prejudique ninguém, né? Então a ira nesse momento ela é interessante porque ela é um combustível para mim, para que eu consiga chegar 3 horas no local. Agora, se passou das 3 horas, eu já estou ali no trânsito, não adianta mais nada. Adianta eu ficar irada naquele momento? Vai me dar combustível para alguma coisa? Além de ferir a mim mesma e às vezes aos demais? Não vai. Então a gente tem que estar sempre se perguntando por que eu preciso mudar determinada coisa. Para poder, enfim, né, mudar. A gente vai se perguntar o que é preciso para isso, qual caminho eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer e por que eu preciso. Então, e a outra pergunta muito importante é, eu quero mudar? Né? Que às vezes a gente está fazendo tudo isso e a gente não quer mudar. A gente sabe o porquê, a gente medita o porquê, mas a gente não quer mudar. Se não quer mudar, não adianta. Vai no psicólogo, a gente não vai fazer milagre, né? Não, eu até vou... Não, deixa eu até acrescentar rapidinho nisso aí. Não quero mudar. Antes, né, eu tava conversando, né, com a Dani sobre situações de que a pessoa associa a autoestima por exemplo, a colocar o uso de piercing, né? Nada necessariamente formalmente contra quem coloca piercing, mas a questão, isso eu já ouvi alguém falando na internet, hoje essa manhã, né, alguém comentando isso. E assim, coloca piercing em tal parte do corpo, meninas, que a sua autoestima irá crescer 100%. Às vezes, temos uma ilusão de que incrementar esse barco que foi feito para navegar, mas somente incrementá-lo com coisas ele parado, né? Ou seja, eu vou botar uma coisa aqui nesse barco, eu vou pintá-lo, vou fazer alguma coisa, e pode ser algo que momentaneamente, verdadeiramente dá uma diferença no visual, né, aquela coisa, só que isso necessariamente é a mudança em si. Isso necessariamente é você sair de si para ir a algum outro, fazer um outro hábito, mudar, e às vezes a pessoa realmente não quer mudar, ou acha que a mudança, tem a ilusão de que a mudança seria somente se incrementar, né, com muitas coisas, né? No visual, mudanças de muita questão de visual. Mas, assim, mudar o visual não necessariamente é mudar o interior. Ou o próprio interior tem alguma falta de alguma coisa, aí não sabe muito bem o que é, aí vai lá no visual mais exterior e muda alguma coisa, mas aquilo ali tende a não durar tanto tempo quanto uma mudança que vem do interior, porque ela é muito mais forte, ela é muito mais potente, ela tem muito mais... é muito mais própria, autônoma. Mas eu só queria dar esse adendo aí dentro da sua fala, sabe, Dani? Não, é muito bom isso que você falou, porque me lembra aquilo que você falou no outro episódio sobre o ano novo, né? Sim, então existem mudanças a curto prazo. Acontece. A gente se promete, mas isso não é profundo, não permanece. Por exemplo, o problema não é botar o piercing. O problema é colocar o piercing como a questão-chave para a mudança, né? Se eu botar o piercing, eu vou ter autoestima. Não. O piercing pode ser uma ferramenta, mas ele não é a ferramenta principal. A ferramenta principal tem que vir de dentro, né? Às vezes você sempre quis botar um piercing, aí você bota aquele piercing, se sente bem, se sente alegre, mas se não vier de dentro, não adianta. Aquele piercing não vai fazer muita diferença, né? Pode fazer ali naquele momento, né? Mas vai passar. Vai passar tão rápido quanto colocou. Por quê? Porque você está se apegando a algo momentâneo. Não é interior. E tem aquele negócio que eu falei, né? Do por que é preciso. Qual a explicação do piercing ser, né? Algo que muda uma autoestima? Não tem explicação. É algo mais
é quase como se fosse mágica, né? Esotérico. Sim, realmente. Né? Então não acontece, de fato, não há uma explicação. Então por isso que tem que ter a meditação sobre, né, o que é preciso, por que é preciso, e se você quer mudar de fato, porque se você não quer, você nunca vai chegar lá, né? Você tem que querer. O papel do psicólogo muitas vezes é te ajudar a querer algumas coisas, mas se você de fato tá ali no ré do pé de querer, né, não quero, o psicólogo não vai fazer milagre, fala. Justamente, e às vezes também as pessoas querem mudar, mas carregando muito peso, ou seja, muita coisa. Por exemplo, quero ser melhor nisso, né? Quero ser mais virtuosa nisso, virtuoso nisso, só que eu quero agradar essa situação, eu quero agradar todo mundo, quero que algumas coisas ficam na mesma, sabe? Alguns pesos ficam na mesma, que a pessoa, por exemplo, às vezes dentro desse próprio barco que vai partir, alguns pesos têm que ir embora. Algumas mudanças, elas necessitam de uma abnegação daquilo que antes acontecia. Às vezes, por exemplo, você quer ser uma pessoa mais independente, que quer seguir na vida, carreira, ter uma casa, alguma coisa. Mas você está sempre se importando muito com o que os outros falam, ou principalmente o que sua família fala, seus pais falam, né? Mas você quer mudar nisso, ser mais independente, vai ter que ter um momento que você vai ter que não comprar mais a ideia de ter a aprovação de todo mundo, até que todo mundo entenda o que você quer fazer. E é para onde você quer ir, é para onde que você quer ficar. Mas vai ser difícil, por exemplo, agradar todo mundo. E às vezes algumas mudanças requer a própria tirada de coisas dentro do próprio barco, né? Porque no início eu falei, né, sobre ver os materiais, está faltando, às vezes está sobrando. Às vezes para esse barco sair, para a mudança, está sobrando coisa. E essas coisas vão atrapalhar nesse navegar aí, né, até o próximo destino. Nesse caso aí eu vejo assim como um porquê desordenado, né? Porque a pessoa ela acaba se apegando a uns porquês que não tem nada a ver, né? Ela tem que entender o porquê precisa fazer determinada coisa, né? O exemplo que você usou sobre a dependência, né? Ser mais independente, você precisa entender por que você quer ser mais independente. E aí nisso você seguir esse sonho. Eu quero ser independente porque eu não quero estar pendente das questões dos meus parentes, né? Das pessoas com quem eu estou. Às vezes do namorado, às vezes do marido. Então eu quero ser independente de determinada situação. E aí se você se dispõe a estar sempre ouvindo aquelas determinadas pessoas, aquelas determinadas coisas, né, que às vezes é a situação também, se você está sempre disposta a isso e ainda assim quer ser independente, são são conflitos de interesses, né? São coisas que esses porquês estão desordenados, estão sendo misturados, e nisso você não vai conseguir mudar, porque é como se você estivesse nesse barco aí que o Epson falou e preso por duas linhas, né? Uma linha puxa para cada lado. É como se você quisesse ir para o ponto B, mas o ponto C tá te puxando e eles são lados opostos. E aí não dá, você fica ali e ainda assim você não consegue se mover, porque é como se tivesse um cabo de guerra com o seu barco, né? Ali no meio. Sim, justamente. Então, né, a gente conseguiu aí falar, né, sobre pontos interessantes, algumas reflexões interessantes sobre como pegar para partir. Agora, assim, no próximo episódio, nós iremos falar já com esse barco que já conseguiu, né, o comandante desse barco, né, já conseguiu ver o que está faltando, ver o que está sobrando, ver como é que estão as condições desse barco, ver os materiais, ver tudo. E lembrando, né, eu gosto sempre de falar assim, o ser humano ele não é um bonequinho de totó, né, que ele é muito direcional, né, é muito para frente, né, que ele só vai, né, que ele só vai jogar a bolinha lá para frente. A mesma, como a Dani falou, né, a mesma ira que às vezes pode te ajudar, ela pode também te atrapalhar muito. E nós não somente a ira, existem várias outras paixões,
e também emoções que diversamente são ativadas na gente por conta das situações. Então, é muito mais complexo, né? A gente usa aqui barco e tal, mas entendo que é muito mais complexa essa situação. E às vezes, se a pessoa precisar de ajuda de um terapeuta, de ajuda de uma pessoa que seja mais também conselheira assim, na sua vida, não vou tirar também a importância, né, daqueles amigos que são mais conselheiros, né, pessoas mais velhas, enfim. Mas qualquer A rede ajuda, de apoio, né? rede de apoio. Mas qualquer ajuda, né, que auxilie realmente a pessoa ter uma visão um pouco mais honesta de si, vale. Mas a intenção de eu quero mudar, eu quero. Às vezes as pessoas se colocam muito que quer que o mundo seja diferente. Eu também quero, né, que o Brasil seja um país melhor, que a gasolina não seja tão cara, que o mundo não tenha guerras, essas coisas. Mas são coisas que a gente não consegue ter um controle total. E a gente passa o dia inteiro reclamando. Mas o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance? O que está ao nosso alcance é justamente a nossa própria vontade. E aquilo que a gente busca conhecer e melhorar como pessoas. E não estou dizendo que você melhorando o mundo vai mudar, não é isso. Mas você melhorando, ao menos, pelo menos, as coisas difíceis e árduas no mundo podem se tornar mais toleráveis, porque você encontrou dentro de si uma liberdade, né, que te faz ser feliz, buscar estar mais perto da felicidade. Ainda que o mundo esteja bastante caótico, tenha muita miséria, enfim, né? Bom, Verdade. é isso, né, Dani? Então, eu agradeço, né, a sua presença aqui, né, para mais um episódio do podcast Angélico. Então, na próxima semana nós iremos falar sobre questões que estão já no caminho, né? Esse barco partiu, esse barco está navegando e vamos falar, né, sobre as coisas que podem atrapalhar esse barco a navegar. Justamente uma das coisas mais importantes são as memórias passadas, o apego ao que era anteriormente, a saudade dos vícios que vão batendo e como se fortalecer quanto a isso no meio do caminho. Então, Dani, eu agradeço a sua presença, tá bom? E, né, Eu que até agradeço. A próxima, né? Então, até a próxima, tá? Eu Tchau, que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com você, fazendo com vocês, né, com os ouvintes também, fazendo esse podcast. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, hein? Tchau.